Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir com o nosso estudo do livro O Propósito das Provações, do irmão Bruce Anstey. Lembrando que nós iniciamos com esse livro na reunião da semana passada. Para caso algum irmão ou irmã que não viu a discussão do primeiro tópico, que é sobre a escola de Deus e as 3 maneiras como não devemos reagir às provações, é só assistir na live que está já no canal do YouTube, só vale se for verdade. Para a reunião de hoje, nós vamos ver, então, esse tópico. 5 coisas que devemos sempre fazer quando uma provação vier em nossa vida. Quando a aprovação vem no nosso caminho, e certamente virá, há algumas coisas importantes que devemos manter em mente. Caso contrário, poderemos reagir mal, desprezando-a ou desmaiando sob ela, e assim não tirando proveito dela. Primeiro ponto. Lembrem-se que as provas vêm em nossa vida pela vontade divina e, consequentemente, devemos aceitá-las de sua mão no espírito de submissão. Jó entendeu isso e disse: pois ele cumprirá o que está ordenado para mim. A referência é Jó, capítulo 23, verso 14. Quando a aprovação vem, devemos entender que ela vem do Senhor, porque isso veio da minha parte. Referência 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Se Deus ordenar alguma dificuldade ou provação em nossa vida, precisamos justificá-lo por isso e aceitá-la como sendo justa e correta, porque ele não comete erros. O Senhor é sempre nosso exemplo. Quando veio para abençoar seu povo Israel, eles o rejeitaram. E ele considerou o desapontamento como vindo da mão do seu pai, dizendo: sim, ó pai, porque assim te aprouve. Como é citado em Mateus, capítulo 11, verso 26. Essa é a atitude apropriada para se ter. Jó fez isso quando a aprovação veio sobre ele. É dito: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos ter sobre reagirmos às provações. Aceitar as provações no espírito de submissão a Deus. Como eu percebi que o texto é longo, a gente pode ir a cada ponto, né, e comentar. Então, se algum irmão aí reunido ao nome do Senhor desejar comentar, ou se tiver algum irmão ou irmã que teve alguma dúvida referente a esse primeiro ponto, fiquem à vontade. Tem uma questão que a gente sempre tem que ter em mente, né? Porque quando vem provas, ou ele tem falado, né, as provações, ou as dificuldades em nossas vidas, a gente sempre tem que lembrar que algumas vezes, né, essas dificuldades vêm por conta da nossa própria falha, né? Nossa própria, vamos dizer assim, insubmissão a Deus, vamos dizer assim, ou nosso caminho que Deus está querendo corrigir.
e por conta, muitas vezes, de fruto daquilo que a gente mesmo plantou. Claro que tem aquelas provas, aquelas situações que não é por causa disso, é Deus tratando também conosco para corrigir alguma outra coisa em nossas vidas, tratando em nossas vidas. Estou falando corrigir, mas vamos falar de corrigir sempre porque o caminho de Deus sempre ele é reto, é verdadeiro, né? E os nossos é que são, às vezes, tortuosos, os nossos caminhos, né? E, às vezes, o nosso caminho está tortuoso não por causa de algum pecado, alguma coisa, mas por causa de alguma coisa em nós que ainda a gente não entendeu da verdade e que a gente precisa entender para corrigir. E, então, tem essas situações, né? Tem a situação essa e tem a situação daquilo que às vezes a gente está fazendo de errado mesmo, por nossa desobediência, ou procurando fazer a nossa própria vontade, e Deus aí traz as provas, traz as dificuldades, traz, ou permite, né? E até permite que aconteça certas situações difíceis em nossa vida, para que a gente possa sentir, né? E perceber a situação. Mas, tanto em um caso como o outro, né, a atitude do cristão tem que ser essa que está sendo falada aí no ponto um, né, uma atitude de submissão e de reconhecimento da mão de Deus em todas as situações na nossa vida. Se nós somos filhos dele, né, filhos de Deus, assim o Senhor Jesus, né, com seu grande amor na sua obra, permitiu ou nos tornou assim filhos de Deus, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, então se tornam filhos de Deus e assim temos a Deus como Pai. E se assim nós somos filhos de Deus, temos que reconhecer a mão dele cuidando de nós em todas as situações, qualquer situação, né? Pode ser a situação mais difícil ou terrível que aos nossos olhos estejam acontecendo. A gente não pode deixar de reconhecer a Deus como estando à frente disso, assim, no sentido de cuidando de nós para que os fins, ou o fim no sentido de o objetivo final, né, seja bom. E então, a gente não pode, nessas dificuldades, perder a fé, né? A gente pode até perder o ânimo, ficar desanimado, e tudo isso é sentimento, né? Tudo é sentimento, ficar desanimado, ficar abatido, ficar deprimido, ficar atribulado, ficar cansado. Tudo isso são sentimentos, são repercussões, né, da alma, do sentimento da alma no nosso corpo e tudo mais, mas isso não pode fazer com que a gente perca ou deixe de buscar a Deus em fé, sabendo que Ele, né, Ele é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, né, como fala lá no Salmo, né, socorro bem presente, em 2 Coríntios fala que Deus é o Deus consolador, em outras partes fala que Ele é um Deus de misericórdia, fala que Ele é paciente, é longânimo, né, Ele é amor. Então, se a gente for ler tantos atributos de Deus, que são todos atributos, vamos dizer assim, maravilhosos, e que não vão trazer para nenhum filho dele nenhum mal, né? Nenhum filho dele ele vai trazer um mal, um fim, alguma coisa que o fim seja mal para ele, né? A gente lembra de Romanos fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, não lembro, esqueci agora o restante. Mas, então, a gente não pode, mesmo tendo esse sentimento de perder ânimo, tá deprimido, tá cansado, tá isso, a gente não pode deixar de crer naquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus diz para a gente ir a quem? Né? Ir a Ele, né? O Senhor Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre si, né, o meu jugo, porque ele é leve e suave. Então, a gente não pode esquecer essas palavras. E tem outras e mais, e outras, várias palavras que Deus fala, né, e que estão escritas aí para nós, que nos motiva a ir a Ele, mesmo quando nossos sentimentos, nossa alma e o nosso corpo está totalmente abatido. Mas a gente pode, ainda assim, elevar os nossos olhos aos céus e falar com Deus, e clamar a Ele, e lançar sobre Ele as nossas ansiedades aos pés do Senhor Jesus. A gente ainda pode fazer isso, mesmo desanimado, né? Falando mesmo, porque muitas vezes nós somos condicionados pela religiosidade, né? Pela aquilo que a gente aprendeu em denominações, em outros meios religiosos, né, que nos ensina que nós só podemos ter acesso a Deus de determinadas formas ou em determinados rituais ou com determinadas palavras ou rezas ou isso aquilo. Não tem isso, né? Acho que, por exemplo, se você começa a cair, né? Se você grita por socorro, eu acho que já é suficiente, né? Já é suficiente você gritar por socorro, né? Pedir ajuda a Deus e eu estou falando gritar assim no sentido que você está caindo, você grita, né? Socorro. Mas se você está, né, abatido e não tem nem ânimo, né? Fisicamente, corporalmente, nenhum ânimo de, vamos dizer assim, e estar diante de Deus segundo todos aqueles rituais religiosos que ensina e tudo mais, né? Não, fala com ele, ó, Senhor, meu Pai, estou mal, preciso da sua ajuda. Fala assim com essas palavras, as palavras que você tem, né? Não precisa ser palavras eloquentes, palavras bonitas, uma oração formal, toda, vamos dizer assim, metódica, toda cheia de palavras, né, que a gente sempre faz, até pelo costume, né? E desde criança a gente aprendendo assim, vendo isso assim, a gente usa essa formalidade, mas numa hora dessa, né, quando a gente até o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito está tão abatido, né? Você pode se não tem nem forças de gritar ou de falar, sussurrar e falar para Deus: me ajude, me salve, me socorra, né? Falar com o Pai. E é assim, né? Eu lembro uma vez que eu passei mal uma noite em casa, né? E eu passei pela porta do quarto da minha mãe, e eu só me lembro de ter falado assim, manhinha, bem baixinho, viu? E caí na cama. Quando eu acordei, minha mãe já estava lá em cima, já estava lá em cima de mim, me socorrendo, minha mãe, meu pai, né? E eu só fiz sussurrar, mas você perceba como é a mãe, né? Esse é o amor da mãe, o amor ali de ouvir um sussurro do filho quando ele está precisando ser socorrido. Então, imagine o pai que tem um amor maior do que o da nossa mãe. O Deus Pai tem amor muito maior do que o de nossas mães, dos nossos pais, ou de qualquer ente nosso querido. Ele tem um amor muito maior. Então, basta um sussurro de pedido, né, de clamor de socorro, e ele vai nos ajudar, né? Ele vai nos ajudar. Então, é essa fé que nós devemos ter, porque essa palavra está lá dita, né? O Senhor Jesus falou: lançai, né, sobre mim todas as vossas ansiedades, todas, né? Então, é assim. E a palavra ainda fala em Romanos que
se a gente não consegue nem orar, nem falar direito o que é que a gente está passando, não consegue nem se expressar, em Romanos fala, Romanos 8 mesmo, né, fala que o Espírito intercede por nós, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Aí o Espírito Santo, né, e o próprio Senhor também, né, o Espírito aí intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Senhor Jesus também intercede por nós. Imagine, nós temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus Cristo, né, intercedendo por nós a quem? Ao Pai. Né? Então, duas das pessoas aí da Trindade estão intercedendo por nós. O Espírito Santo, quando a gente nem consegue expressar aqui o que nós devemos falar ou orar para o Pai, ele consegue expressar, ele consegue, vamos dizer assim, traduzir a nossa inexpressibilidade, a nossa inexpressão, a nossa falta de expressão para o Pai, ele consegue traduzir para o Pai e interceder por nós. E o Senhor Jesus nem se fala, né? Nosso sumo sacerdote está diante de Deus, não se cansa, trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, intercedendo por nós. Né? Então, esse essa é a fé que nós devemos descansar, né? Nessa palavra que nos ensina, que nos mostra isso, que temos um Deus, né? Que cuida de nós. Só isso aí, irmãos. Então, vamos agora para o segundo ponto. Lembrem-se. Alguém quer falar? Desculpa, Michel, só para corroborar um pouco aí com o que o Wesley falou, que é também um erro muito comum em nós, em todos, que quando acontece alguma provação, alguma dificuldade na nossa vida, seja a perda de um emprego, a doença, a não passar no concurso, uma série de coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, ou a família que abandona, ou uma contenda na família, uma separação, a família não quer mais. São problemas rotineiros, né, que todos podem passar. E acontece um erro muito clássico, né, muito comum no geral, que é nós buscarmos em nós, foi eu fracassei, eu não me preparei para isso, eu deveria ter me preparado mais para não ter adoecido, ou para não ter perdido o emprego, ou para não ter essa guerra na família. Então a gente, até nesses momentos, a gente olha para nós, na maioria das vezes a gente olha para a gente, buscando em nós, quando não em nós, no diabo. Foi o diabo. Isso aí principalmente no tempo denominacional, né? Falava-se muito no diabo e era praticamente tudo que dá errado, tudo que não está certo é o diabo. A culpa sempre é dele, ou é sua ou é dele, e aí precisa, né, orar por conta disso, porque a culpa é dessas, ou sua ou dele. E nós vemos hoje claramente, se somos filhos, né, como o irmão Wesley bem falou, como pode, né? E a gente vai ver tantas referências na Bíblia, né? Como Jó, que foi lido aí, né, Abraão e tantos outros, né? Daniel, Elias. Não é o diabo, é Deus. Então é muito importante a gente
desfazer essas ideias erradas, e que isso é um pouco difícil também, né, porque é muito tempo aprendendo o erro, mas mesmo sendo difícil quebrar isso, né, mas é muito importante nesses exercícios que estamos fazendo aqui nas lives e com os livros, né, e com a Bíblia, exercitar o tempo todo isso, para que o Senhor possa ir desfazendo essa construção errada que nós construímos no passado, de não ver Deus nas coisas. E é o Senhor, Ele é o centro de tudo, e é Ele que sustenta todas as coisas. E se nós temos um Pai que está no céu, é o Pai dos Espíritos, como ficar achando que a culpa que o inimigo vai ter acesso à nossa vida, ou nós mesmos vamos resolver caminhar agora diferentes, e, e vamos ficar buscando agora as provações, nós mesmos que buscamos as provações, as dificuldades. Então, claro que isso pode acontecer com erros nossos, né? Como o irmão Wesley me falou, se você erra também, aí vai vir a parte da correção, que é uma outra parte, mas que vai ser o Senhor também. Ele permitiu o erro e ele vem com a correção. É sempre o Senhor. Né? Ou ele vai permitir o erro, ele vai vir com a correção, a gente vai aprender lá na frente, a gente vai entender por que ele permitiu, porque a queda, seja lá o que for, mas tudo isso vai ser para a glória do Senhor, vai ser para o nosso bem-estar, sempre no final vai dar tudo certo, sempre, porque é o Senhor, os planos do Senhor estão muito além, né, da nossa capacidade de entender, de imaginar. Infelizmente, a gente costuma julgar as coisas, tudo é mal, né? Ah, isso é um mal, tá, pode ser um mal aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Né? Pilatos, a gente vai lembrar lá de Pilatos, né? Jesus, quando estava diante de Pilatos, e Pilatos falou assim, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e para te soltar? Foi mais ou menos assim que ele falou. E Jesus falou o que para ele? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, olha só, Pilatos tinha ali agora na mão dele dizer crucifica, dizer solta, e ele estava diante de Deus, do Filho de Deus. Mas aos nossos olhos parece que é mal isso, né? Mas vai crucificar um inocente, um justo? Sim. Mas foi feito porque tinha ali esse poder que Pilatos tinha, foi Deus quem deu para ele, para decidir se crucificava, se não crucificava, se soltava. E decidiu por crucificar. Graças a Deus, para a nossa salvação, para a nossa redenção. E como a gente vai ver também, né, mortes, né, de crianças e uma série de coisas, né, que acontece e a gente acha que, nossa, como foi, será que Deus não ama, será que foi injusto, será... Não, então a gente precisa pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para a gente ver muito, muito mais além do que vemos, ou do que víamos no passado. O Senhor está, Deus está em todas as circunstâncias das nossas vidas e a gente precisa confiar e entregar ao Senhor. Então não vamos abrir a boca e falar, fui eu, foi o diabo, foi o sistema, foi meu filho, ou foi minha esposa, ou foi meu pai, sempre buscando alguém para se responsabilizar pelo problema ou pela dificuldade, pela provação que está passando. E aí a gente tira o propósito daquela provação, que é glorificar ao Senhor, que é para o nosso bem-estar. O fim, irmãos, acaba sendo o interesse de Deus sobre a nossa vida. Ele acaba tendo todo o controle de nossas vidas, né? Ainda mais nós, a igreja, que é propriedade de Deus, né? E membros do corpo de Cristo. Então, a gente vê, por exemplo, em Jó, que quando Satanás ele
ele deseja, né, partir para cima de Jó, agir contra ele, ele teve que pedir permissão a Deus para isso. Ele foi até o Senhor pedir permissão. E o Senhor permite. Deixa eu ver onde é que está. Aqui em Jó 1. Então o Senhor, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui Satanás pede para que o próprio Senhor faça esse ato, né, a Jó. Mas o Senhor, ele não vai fazer o ato, vai ser Satanás. Ou seja, Satanás acaba sendo um instrumento de Deus, só que enquanto Satanás ele faz com uma intenção, Deus, ele utiliza, Satanás acaba sendo um instrumento para tal ação, só que para Deus já é com outro propósito, de que é glorificar a Deus. Ora, Deus, criador de todas as coisas, né, irmãos, ele tudo vai utilizar de acordo com seus propósitos. Por exemplo, em Apocalipse, na carta à igreja de Esmirna, versículo 8, capítulo 2, verso 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E, profeticamente falando, esse período aqui desse testemunho da igreja foi logo após, um pouquinho depois, né, da morte dos apóstolos, quando o Império Romano fez uma grande perseguição aos cristãos e houve muitas mortes, né, de diferentes maneiras, de cenas trágicas. Mas aqui dá para ver que foi o Senhor dizendo que isso iria acontecer com eles, né, mas para que eles não temessem. E ainda dá essa promessa de que o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque o cristão, ele não enfrenta a segunda morte, ele pode passar pela primeira, que é aqui, né, aqui na terra, que é a morte no sentido da separação do corpo, da alma e do espírito. Mas não vai enfrentar a segunda morte, que é o da condenação eterna. Então, ele dá essa promessa para esses, o consola. Mas o ponto aqui é de que o Senhor fala que o diabo que vai fazer tal ação. Mas é claro que se o diabo vai fazer essa ação, né, nesse testemunho, foi da permissão do Senhor e houve um propósito para isso. O Senhor foi glorificado, o Senhor acaba sendo glorificado quando, mesmo ele permitindo que Satanás ele haja em alguma coisa envolvendo a nós. Por exemplo, em nossas vidas, por alguma coisa. Ou seja, irmãos, a nossa ocupação não deve acabar sendo que é uma ação do diabo contra nós, mas é de nós perguntarmos por que Deus está permitindo isso, seja pelo diabo ou não, seja pelo mundo, seja pela nossa própria concupiscências, né? E também daquela questão que o irmão Wesley citou, da questão de que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? No sentido de nossa responsabilidade aqui. Se eu faço uma coisa errada, possivelmente aquela coisa errada um dia vai chegar para mim, né? Um fruto daquilo que eu pratiquei erroneamente. Que aí se trata até do governo de Deus aqui na Terra, né? Que todos podem
enfrentar isso. Mas a questão é se perguntar por que Deus está permitindo isso, né? Então, o nosso fim não deve temer porque acha que o diabo que está fazendo tal coisa, mas é perguntar por que Deus está permitindo. Porque quando Deus permite algo em nossas vidas, é para o nosso bem. Isso aqui não é opinião, não é do que a gente acha, mas é a própria palavra de Deus. Quando fala em Romanos 8, que o irmão Wesley citou, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso aqui é o fato. Isso aqui é a mente de Deus sobre nós. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Até daquelas situações que, para nós, na nossa visão, é isso que a gente precisa deixar bem detalhado. A gente acha ruim. É o que a gente acha. Só que na mente de Deus não é algo ruim. Há um proveito, há algo em que Deus ele vai ser glorificado em nossa vida por meio dessa provação. E uma outra passagem que eu lembrei, que é aqui em próprio Romanos, quando está falando da soberania de Deus, no capítulo 9, quando aqui Deus é explicado a mente de Deus sobre quando ele usa as pessoas, né? Sejam elas salvas, sejam elas incrédulas, como cada um está sob o controle de Deus. Quando é falado aqui no verso 16, assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, irmãos, esse faraó, lá do livro do tempo lá de Êxodos, né, de Moisés, aos olhos do povo, ele estava sendo ali uma pessoa que estava em sua responsabilidade, né, indo contra Deus, blasfemando contra Deus, uma pessoa terrível. Mas Deus estava utilizando também Faraó como um instrumento para que o poder de Deus fosse percebido e anunciado por toda a terra. Ou seja, Deus ele tem um propósito. Ele acaba sendo glorificado nas situações em que ele permite. Ele permitiu que Faraó agisse desse jeito contra o seu povo. E aqui é explicado no verso 17 o motivo de Deus ter permitido isso. Para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, irmãos, o fim, o objetivo e o propósito é a glorificação de Deus. Então, quando a gente fala aqui da questão da provação, porque Deus permitiu tal coisa em nossa vida, é nisso que nós devemos meditar. E não levar as provações de nossa vida para pensar apenas no diabo, achar que o diabo está tentando, e por que Deus está deixando o diabo me atentar. Essa não é a pergunta. A questão é o seguinte, como eu vou glorificar a Deus nessa situação que eu estou passando? Porque eu sei que todas as coisas que acontecem na minha vida é para o meu bem. Eu sei porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e entendo de que se Deus permite algo em minha vida é porque Ele quer ser glorificado. Agora, de que maneira eu posso glorificá-lo nessa situação? Esse é o ponto que nós devemos nos questionar. Qualquer coisa que fuja desse ponto de não glorificar Deus, mas focar em você mesmo, né, como o irmão Isaac falou, ou tentar achar justificativas que não tem a ver com a doutrina, que é o que a gente está vendo aqui, que é de acordo com a mente de Deus, então repense de novo, né? Nós devemos pensar e agir da maneira correta, da maneira de acordo com a mente de Deus. E isso é somente pela fé. Porque se a gente for colocar como base na vista, então tá mesmo tudo ruim. Tá mesmo tudo ruim. Mas a gente não vive pela vista. A gente vive pela fé. Se nós fôssemos judeus, se nós fôssemos o povo terreno de Deus, nós deveríamos nos preocupar pelas coisas ruins que acontecem com a gente. Porque dizia, se você seguisse a lei, né, a gente viveria de bênção, a gente teria fartura, a gente teria muito gado, uma família sem nenhum tipo de problema. Aí a gente deveria ficar preocupado. Só que as nossas promessas não têm a ver com nada terreno. Apesar de Deus cuidar de nós, né, nessas questões, e a gente percebe isso. Mas as nossas bênçãos são espirituais, irmãos. Nós somos o povo terreno de Deus, a nossa morada não é aqui. E o cristianismo normal também é sofrimento.
Então, quando algum irmão chega e fala assim, ah, irmão, eu estou sofrendo perseguição porque eu disse que eu sou cristão, aí é isso mesmo. Não fique surpreso. E também não ache que isso está fora da curva. É isso mesmo. O nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso pastor, ele passou isso aqui na terra. E nós não somos maiores do que o próprio Senhor. Então, que a gente não fique assustado e que nós possamos passar por todas essas coisas em alegria, porque nós podemos ter o privilégio de glorificar a Deus, né? Glorificar a Cristo em nossas vidas, seja no momento de tranquilidade, ou seja, em momento de tribulação também. Mas é entendendo e considerando de que Deus quer o nosso bem o tempo todo. E esse é o fato de sua pessoa sobre nós. Podemos lembrar também de Paulo, né? Aquela passagem que ele vai falar, o Senhor fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é muito importante tudo isso que estamos falando, porque é na fraqueza. Infelizmente, volto, repito sempre isso, né? Para nós, o cristão está bom é quando ele está prosperando, é quando ele tem um bom casamento, é quando ele tem um bom emprego, né? Isso é pregado, foi pregado a vida inteira. Mas a gente volta para a palavra, para a verdade, e ao contrário. A gente vai ver o Senhor no deserto, a gente vai ver Moisés no deserto, João Batista no deserto, a carne sempre sendo colocada para baixo e nunca dando ênfase à carne, sempre tirando a carne, o homem do foco. O tempo todo isso vai estar claro nas Escrituras. E essa passagem de Paulo é muito importante. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, estou forte. Aí quando estou forte, estou fraco. Porque é o homem ele quer estar bem, ele quer estar por cima, ele quer estar muito bem em tudo, bem de saúde, bem no amor, bem no emprego, bem... E ele começa a pautar a vida dele, se está de acordo, se ele está bem, se ele está firme, se ele tem fé, com as coisas visíveis, com as coisas materiais, com a carne. E não é isso, né, que nós vemos aí, nos exemplos que acabamos de falar. Então, é na fraqueza. É quando o homem não está, é quando ele está sofrendo mesmo, é quando ele está passando problema. Geralmente, é nesse momento que você está crescendo, é nesse momento que você está forte. A gente precisa entender isso para aceitar essa escola de Deus, senão você não aceita, vai ficar com outros pensamentos e vai fugir do propósito. E vai ser um filho mais trabalhoso, mais rebelde, mais obstinado. Porque o Senhor está trabalhando em você, está te mostrando que é assim que você está crescendo, é assim que você está sendo aperfeiçoado. É na fraqueza, é nas dificuldades. Então, temos que firmar isso, esse pensamento, essa fé. É a prova também da nossa fé. Né? Como é que eu creio que Deus é meu Pai, que Deus fez todas as coisas, que eu já estou salvo, que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, que eu já estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, mas aí quando vem uma dificuldade, foi o inimigo, foi eu mesmo que sou incompetente, não consegui estudar, que não consegui fazer melhor isso daqui. Começa, aí vai ficar difícil, vai caminhar em fraqueza, aí nem glorifica o Senhor e nem cresce espiritualmente. A gente vai ver vários versículos falando, o Paulo desejando que a gente cresça na caridade, cresça na ciência, cresça na sabedoria, cresça no conhecimento de Deus, cresça no conhecimento do Senhor Jesus, cresça no conhecimento dos mistérios do céu. É sempre isso. E nós, como é que vamos crescer nessas coisas? Se tivermos com a fé firmada corretamente, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Boa noite, irmãos. Existe um outro lado, né, das provações que passamos, né? Além de todo o propósito de Deus para as nossas vidas, além de tudo que os irmãos já comentaram, eu queria ler um versículo rapidamente, 2 Coríntios, Michel, capítulo, a partir do capítulo 1, né, a partir do versículo 2, 3 ou 2, por favor.
É 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios. Eu estou em 2 Coríntios, irmão. Eu tô não enxerguei direito, eu tô sem óculos aqui, peraí. Pronto. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, né? Como já foi falado pelos irmãos, né? Nós temos um Pai de misericórdia, um Deus que nos consola. E no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus, ou por Deus. Ou seja, as nossas tribulações e provações também, ela também pode nos ajudar e ajuda a ajudar a outras pessoas, né, que estão passando por alguma tribulação. Nós recebemos o consolo do Pai, o Pai de misericórdia, o consolo do Senhor, em alguma tribulação que passamos, e cada um aqui de nós passamos por algum tipo de provação, ou já passou, e através dessas tribulações nós adquirimos experiência com aquilo que passamos, né? Experiência no consolo do Senhor, o Senhor nos consolando na tribulação que estamos passando, e com aquela experiência daquilo que vivemos, e podemos consolar outras pessoas. Podemos consolar outros irmãos, podemos consolar outras pessoas que estão passando por alguma tribulação semelhante à nossa, uma perda de emprego, ficamos muito tempo desempregado, por exemplo. Todo esse processo, Deus nos consolando, toda a experiência que passamos dentro desse processo, nós temos conhecimento e consolo para poder também ajudar outras pessoas, poder consolar outras pessoas com o mesmo consolo que recebemos do nosso Deus, do nosso Senhor. Só está aqui. E, Michel, seria interessante ler esse capítulo todo, pelo menos até o versículo 10, ou até o versículo 11, se você puder ler. Tem muito, está total de acordo com tudo o que estamos falando. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém. E tem também Romanos 5, que fala do que é que a tribulação gera, no sentido das características. Deixa eu ver onde é que está aqui. Não, verso 3. E não somente isto. Colocou no chat aí.
Oi? Uma irmã colocou no chat aí. Ah, olha aí. Obrigado, irmã Rita. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, irmãos, tem essa parte prática, né? É muito bom as reuniões que a gente faz da leitura, ainda mais também quando a gente lê sozinho, né? Ou até na assembleia. Mas também aprendemos muito de Deus em nossas vidas práticas, porque também gera tudo isso aqui, né? A experiência, a perseverança, a paciência, para que nós aprendamos a ser dependentes de Deus. E é nesses momentos que, né, aprendemos mesmo a ser dependentes dele, na prática. Irmãos, a irmã Malva Caetano, em algum momento ela perguntou aqui, irmão, morte eterna ou tormento eterno? O irmão pode me explicar? Agora não lembro em que momento foi que ela perguntou sobre morte eterna ou tormento eterno. Alguma coisa que alguns irmãos aí falaram e ela está querendo saber. Malva, você quer relembrar onde foi mais ou menos, em que ponto? Não, irmão, foi que eu sempre vejo o irmão falando em morte, quer dizer, vejo falar em tormento eterno, aí também tem morte eterna. Aí eu disse que se o irmão puder me explicar com relação, né, desse tópico aí, eu gostaria de saber, porque eu não entendi bem. Eu citei rapidamente sobre a questão lá da igreja de Esmina, né, que fala da segunda morte. E aí eu falei eu disse condenação eterna, que aí tem a ver com aqueles que vão serem condenados por seus pecados, né, por não terem tido fé, e vão sofrer eternamente num lago de fogo. E é justamente isso, eu não vejo a palavra morte eterna na Bíblia, mas é como se fosse isso mesmo, né? Porque vida é somente na presença do Senhor. Se estes vão estar separados de Deus toda a eternidade, eles não vão ter vida, apesar de estarem existindo, vão estar existindo também, né? Eternamente, não vai ter fim, mas vai ser um sofrimento sem fim também. Então, mas essa é a chamada segunda morte, que é falado também em outras partes de Apocalipse. Apocalipse 20 mesmo cita, deixa eu ver aqui. Bem-aventurado, a partir do verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Não sofrerá o dano da segunda morte. Porque a primeira morte é aquela que é citada lá na segunda carta que a gente viu, que é essa morte que uma pessoa, mesmo sendo salva por Cristo, pode passar, né? Se no caso ela morrer antes do arrebatamento, que é quando o corpo se separar da alma e do espírito. Mas vai ser intermediário esse processo, porque em algum momento ela vai ser ressuscitada, terá o seu corpo novamente, mas agora glorificado, né? A semelhança de Cristo, mas porque vai fazer parte de uma nova raça de homem, a qual Cristo é o cabeça, uma raça glorificada, mas essa primeira morte vai ser algo temporário.
Mas, claro, também muitos não vão passar nem pela primeira morte, porque quando houver o arrebatamento e estiverem vivos aqui na Terra, né, nós, por exemplo, aí nós não passaremos pela primeira morte. Nós vamos ser transformados e já vivendo eternamente com Cristo. Mas a segunda morte, irmã, traz esse sentido, daqueles que vão estar nessa morte definitiva, afastadas de Deus por toda a eternidade, no lago de fogo. Então, eu poderia dizer aqui que uma pessoa que não crê no Senhor, ela é uma pessoa morta. Aí eu não sei responder, irmã, porque aí não tem eu não lembro de uma passagem que dê esse significado. Elas vão ser condenadas. E Efésios o quê? Efésios fala, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual é a passagem mesmo? Quem lembra? Capítulo 2, Versículo. versículo 1. Tá aí na tela, irmão. Ah, tá. Em que e vos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? Então ali, esses aí que o Senhor vivificou, estavam vivos, né? A morte na Bíblia ela fala de separação, né? A morte, como Michel falou, é a separação do corpo, do espírito e da alma, né? Que é a morte que a gente conhece, né? E a morte espiritual também, é a separação de Deus, do homem de Deus, né? E da comunhão, às vezes a pessoa está sem a comunhão com o Senhor. Então, eu penso que é porque aí na Bíblia, essa questão da morte, ela fala de separação. Né? Então, eu não lembro do termo morte eterna na Bíblia. Mas ali, no caso, seria a separação eterna de Deus, né? Dos condenados. Mas o termo em si eu não tenho recordação. Morte eterna, não lembro. Tem um termo na definições doutrinais que fala sobre a palavra morte, que traz realmente esse significado de separação. Então, tem a palavra morte, mas que pode trazer várias características, porque pode ser uma separação de algo diferente do outro. Então, aqui, por exemplo, vamos dar mais um aqui. Tem aqui a morte física, que é a questão do que a gente falou, né? A alma e o espírito separados do corpo, que é também chamada de primeira morte. Aí tem a morte espiritual, que o irmão o Elton falou, né? É ser separado espiritualmente de Deus por não ter nova vida e nova natureza. A segunda morte é ser eternamente separado de Deus no lago de fogo. Então, segunda morte tem a ver com separação? Tem. Mas não é necessariamente, por exemplo, da separação do corpo e da alma e do espírito. Porque aqueles que vão estar no lago de fogo condenados, eles vão estar com o corpo, a alma e o espírito juntos. Eles vão ser ressuscitados, né? Ressuscitados no sentido de ter de volta o seu corpo, que um dia cessou quando eles morreram aqui na Terra. E aí, quando eles ficaram em Hades, eles ficaram somente com a alma e o espírito. Que até um crente, quando morre e vai para o Hades também, ele tem esse mesmo processo de morte. Somente a alma, o espírito e o corpo em pó aqui na Terra. Mas a diferença é que quando os salvos ressuscitarem primeiro, que isso vai acontecer no arrebatamento, eles vão ser ressuscitados para viverem com Cristo, enquanto aqueles que forem condenados, aqueles que vão ser condenados por seus pecados e por não terem tido fé em Deus, eles também vão ressuscitar depois, né, logo depois dos 1000 anos, né, do reino de Cristo aqui na Terra, quando o Senhor for para o trono branco,
Essas pessoas que vão ser condenadas, elas vão ressuscitar também. Ou seja, é o mesmo processo, porque vai juntar novamente corpo, alma e espírito. Então, mas aí o que vai acontecer? Eles vão ser lançados num lago de fogo, mas vão enfrentar essa segunda morte aqui, que é a pior de todas. Por quê? É uma separação, porque morte traz significado, mas segunda morte é separação de Deus. Ou seja, eternamente afastados de Deus, no lago de fogo. E aí tem outros termos aqui de morte. Tem a morte apóstata, a morte nacional, que no caso não mais existir como nação na terra, que o Antigo Testamento fala dessa morte de Israel. Tem a morte moral, que é falada lá em Romanos 8, que é ser separado da comunhão com Deus enquanto vive na terra, quando o apóstolo Paulo fala de se você seguir o Espírito, tem vida, mas se seguir a carne, tem a morte. Mas aí ele não está falando da morte aqui, desses termos que a gente viu, que é segunda morte e tal. Ele está falando da morte moral. Separação do quê? Separação da comunhão com Deus. Ou seja, o crente, o cristão, é salvo por Deus, é filho de Deus, mas está nessa morte no sentido de estar separado da comunhão de Deus. Então é interessante isso até, irmã Malva, foi interessante até fazer essa pergunta, para a gente perceber que até uma mesma palavra, como morte na palavra, ela pode ter definições diferentes. De que tipo de separação que está sendo falado na passagem? Né? A mesma coisa quando se fala, por exemplo, da salvação, a palavra salvação, nem sempre está se falando da salvação da alma, mas pode ser outros tipos de salvação, como salvação de problemas, salvação de outros tipos de coisas, né? Então é importante saber essas diferenças. E corrigindo aí, Michel, eu falei a morte espiritual do crente, não, mas é morte moral aí, que é a separação da comunhão que ele fala aí. Certo, irmã Malva? Bom, entendi. Valeu. Obrigada. Amém. Não havendo mais comentários ou dúvidas, Dal, não sei se está na varanda, a gente pode deixar o ponto 2 para a próxima reunião, né? Se os irmãos aí não tem mais nada o que falar. O texto é grande, né? Não exatamente, mas é porque a gente aprofundou nesse ponto 1, né? Meditamos sobre muitas coisas. Aí para não encher também a mente de informação, né? A Meditar. Aí, escola. o que o irmão Isaac também fica pegando no pé, né? Eu não. Acho que tá bom aí. Tem um comentário, acho que do irmão aí no chat, né? É bom ler. Irmão Alexandre, uma certa feita viajei com uma irmã de carro e muito provavelmente por negligência quase bateu o motor do carro por falta de óleo. E logo ela falou: é a fúria do inimigo, o inimigo se levantando. Talvez fosse até um livramento de Deus usando a ocasião da negligência.
Então é isso, Dal. Vou fechar aqui a janela. Beleza, Michel. Maravilha. Se quiser, Michel, você manda para mim o link desse assunto aí, para marcar na próxima vez que a gente continua. Mando. Muito obrigado. Então vamos agradecer para a gente encerrar hoje. Dá graças aqui. A gravação, Dal. Opa! Muito obrigado. Quem vai falar aí mesmo? Que voz grave é essa bonita?